Olá, gente. Hoje eu queria conversar sobre relacionamentos e, na minha opinião, a facilidade que nós temos hoje de encarar as pessoas como descartáveis. Nós temos pais que abandonam filhos, nós temos, isso não é novo, mas nós temos também mães abandonando filhos, nós temos amigos que descartam amigos, às vezes por uma divergência política, ou qualquer outra. Nós temos casais que se separam com muito mais facilidade do que talvez fosse o ideal. Aquela tendência de um tempo atrás de investir mais nas pessoas, de investir mais nos relacionamentos, de lutar para que aquilo dure. Hoje em dia o pensamento é: eu não vou me esforçar. Eu não vou me esforçar por esse amigo, eu consigo outro amigo. Eu não vou me esforçar por esse namorado, por esse marido, eu consigo um outro. Eu não vou me esforçar nem mesmo por esse filho, eu deixo esse filho viver a vida dele, eu não vou lutar por ele. Eu não vou me esforçar por esta causa, eu não vou me esforçar por este conjunto de crenças e valores, eu não vou me esforçar por este curso, por esta faculdade. Tudo é descartável em nome do nosso bem-estar. É um hedonismo, é uma necessidade de colocar os próprios interesses acima dos interesses dos outros, de uma forma até doentia, exagerada, com certeza nada altruísta, e é até, na minha opinião, uma falta de garra para lutar pelo que se construiu, pelo que se cativou e pelas pessoas que estão na nossa vida. E eu tenho a impressão que a gente abre mão com mais facilidade até da família do que dos amigos e dos parceiros. Embora a família seja a nossa família para sempre, por ser talvez o local onde a gente tem mais atrito, penso eu que é um ambiente onde a gente pratica muito o ato de descartar pessoas. Eu descarto aquela tia, eu não vou convidá-la. Eu descarto aquele primo, eu descarto aquele avô. Eu descarto, eu descarto, eu descarto. E aí a gente vai descartando pessoas. Talvez um grande amigo, uma grande amiga, você consiga lembrar de uma pessoa que foi muito importante para você. E talvez por algo que na época te pareceu muito grande, hoje você já não tem mais certeza se era tão grande assim, você descartou aquela pessoa. E eu fico me perguntando, desse número de casamentos desfeitos, quantos deles realmente precisariam ter sido desfeitos? Eu sei que cada caso é um caso. E eu sei que a gente tem que ter a sabedoria de analisar caso a caso, mas eu tenho a impressão de que boa parte dos casamentos que acabaram poderiam estar vivos até hoje, se as pessoas tivessem um pouco mais de maturidade, um pouco mais de sabedoria e um pouco mais de garra e de criatividade até. Também eu sei, um pouco mais de esperança para acreditar que as coisas poderiam melhorar. Boa vontade de ambos os lados, né? De ambos os cônjuges. Mas cada caso é um caso, eu sei. Eu só queria tratar da facilidade com que a gente tem hoje de encarar como algo descartável. Eu soube de uma história de um pastor que realizou um casamento e na cerimônia ele falou algo do tipo: a gente torce para dar certo, mas se não der, hoje em dia é muito fácil separar. E isso foi dito na cerimônia. Então a gente está nesse nível, sabe? Por que será que a gente não luta mais? Por que será que a gente não investe mais nas pessoas? Por que a gente acha tão fácil substituir um pelo outro, sabe? Eu sei que existem casos extremos, mas será que a gente não está achando que todo caso é extremo? Se nós estivermos pensando assim, a gente acaba de transformar a exceção em regra. Porque se é para a gente descartar, entre aspas, as pessoas em casos extremos, e se a gente considerar que o caso extremo é uma exceção, será que a gente não está achando que tudo é extremo e, portanto, a exceção passou a ser regra nas nossas cabeças, não necessariamente na realidade? Tenta pensar um pouco nas pessoas que você tem na sua vida e aplicar alguns filtros para descobrir quem realmente importa e quem não deveria ser descartado. Luta pelo teu filho, luta pelo teu cônjuge, principalmente, sabe, namorado e noivo, você ainda não tem um vínculo mais forte com essa pessoa, mas depois de casado, eu ainda levo a sério essa questão do casamento. Hoje em dia as pessoas nem tanto,
mas vê o que você pode fazer. Será que realmente é hora de desistir? Será que realmente é hora de descartar? Será que você pôs na balança tudo que poderia pôr, ou você está agindo na emoção, no calor da emoção, no calor da situação? Se permite algumas noites de sono, pensa um pouco nessa amizade, pensa um pouco na decisão que você vai tomar. Olha para as pessoas à tua volta e tenta imaginar, até para aplicar um filtro das pessoas que, entre aspas, merecem ficar na tua vida. Ah, se você tiver um problema muito sério, uma doença fatal, quem você acha que ficaria do teu lado? Quem seguraria a tua mão? Se você cometer um erro, estou uma situação extrema. Se você cometer um erro a ponto de ser preso, quem é que iria te visitar, sabe? Quem te perdoaria por esse erro? Quem seria capaz de te perdoar? Se você tiver um problema muito sério financeiro, quem chegaria junto para ajudar? Se você precisar de alguém que cuide de você em cima de uma cama, quem vai cuidar de você nessa cama? Se você tiver N situações extremas de erro, de doença, de necessidade, do que for, quem vai permanecer com você, apesar de tudo? E com quem você permaneceria apesar de tudo? Vamos olhar um pouquinho para nós mesmos. Se as pessoas à minha volta tivessem esses problemas sérios, sabe? Com quem eu ficaria apesar de tudo? Porque nessas horas, nas horas dos problemas sérios, é que a gente vê quem fica, quem permanece. E quais são as pessoas que verdadeiramente nos amam e quais são as pessoas que a gente verdadeiramente ama. Não são as coisas pequenas que nos mostram o amor, são as coisas grandes. Se aquele teu filho problemático tiver uma doença fatal, que Deus o proteja, será que nessa hora você vai pensar em toda a raiva que ele te fez? Ou o que vai vir à tona é o amor que você tem por ele? Esse vai falar mais alto, sabe? Se aquele amigo precisar de ajuda, será que você vai lembrar que ele te traiu, que ele traiu a sua confiança? Ou vai vir à tona o amor, a amizade que você no fundo ainda mantém por ele, embora não telefone, embora não mande mensagem, embora não procure por ele, mesmo sabendo onde encontrá-lo? O que vai falar mais alto? Porque são as tragédias que mostram pra gente os verdadeiros valores. Nos países em que você vê terremotos, tsunamis, ou se você imaginar um país com surto de uma doença, de uma peste, de uma praga, é nessas horas de comoção popular, generalizada, pública, que vem à tona os verdadeiros valores de uma sociedade e de um indivíduo. Será que nessa hora você vai se apegar a coisas pequenas? Você vai se apegar aos hábitos irritantes das pessoas? Ou você vai passar por cima de tudo isso em nome de uma causa maior, em nome de um socorro, em nome de algo muito bom que existe no seu coração? Se existe algo muito bom no seu coração que virá à tona nos grandes problemas, não espera os grandes problemas para isso vir à tona. Tenta trazer à tona os teus maiores e melhores sentimentos, sem precisar das maiores tragédias. Tenta amar as pessoas apesar dos pequenos erros e defeitos delas, porque todos nós temos. E tenta enxergar quais são as pessoas que, por mais que te irritem, são aquelas que permanecerão do teu lado se você precisar. É aquele pai chato, super protetor, mas que na hora que você tiver uma necessidade é com ele que você vai contar. Sabe, exemplos desse tipo. Quem permaneceu na sua vida? Eu estava outro dia relembrando que a maioria das pessoas passa pelas nossas vidas, mas algumas poucas ficam, permanecem. Essas pessoas principalmente, não descarta essas pessoas não. Investe nelas, desiste delas não, certo? Não tenhamos pessoas descartáveis, não tenhamos relacionamentos descartáveis. Vamos investir naquelas pessoas que nos amam e naquelas pessoas que nós amamos. Isso em primeiro lugar, mas também nas outras, porque também vale a pena cultivar o que é bom nos demais relacionamentos. A Bíblia diz que, se possível, quanto depender de vós, ou seja, aquilo que depende de você, tudo aquilo que depender de você, tende paz com todos os homens. Se possível,
quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Faz a tua parte, estou aqui tentando fazer a minha. Vamos fazer o melhor que a gente puder, o quanto depender de vós. Um beijo, gente. Tchau.